A Bíblia em Filipenses capítulo 1. Eu já li os versos 9 a 11, que são os versos tema do nosso estudo de hoje. Eu vou apenas reler o verso 9 e depois de relê-lo eu vou também orar. Filipenses capítulo 1, verso 9. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Pai, Tua palavra santa está aberta diante dos nossos olhos e carecemos que Teu Espírito Santo nos ajude. Reconhecemos, Pai, que há necessidade também de uma atitude correta de nossa parte, mantendo nossa mente e nosso coração também abertos, a fim de que Ele trabalhe em nossa vida. E confiamos, ó Pai, que nos ajudará a estudarmos esta verdade. Em nome de Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Na lição passada, na quarta passada, nós estudamos o verso 6. E eu falei aos irmãos então que todos nós temos a necessidade de estarmos convictos de que as circunstâncias de nossa vida, independente de quais sejam, elas estão debaixo da autoridade, do controle e dos planos de Deus. Ou seja, nós olhamos para Deus e nós reconhecemos que mesmo as lutas e tribulações estão incluídas no seu plano perfeito, que mesmo as grandes dificuldades, os dias maus, os tempos, por mais extensos que sejam, de lutas, de problemas, de aflições, eles estão incluídos dentro do plano perfeito de Deus. Nada foge ao controle dele, nada foge à autoridade dele, nada foge ao poder dele. Ou seja, independente da circunstância que eu e você tenhamos enfrentado, estamos enfrentando, ou venhamos a enfrentar, Deus tem o pleno controle sobre todas essas questões. Isso deve nos levar a descansar no supremo propósito de Deus. Ou seja, isso deve nos levar a entender que as circunstâncias não nos destruirão, que as circunstâncias não poderão nos abalar, por mais difíceis que elas sejam. Os versos 9 a 11 agora, eles expressam o cuidado do apóstolo Paulo para que nenhum de nós interprete esta verdade de forma má, concluindo então que uma vez que todas as coisas estão debaixo do plano de Deus, não é necessário que eu e você venhamos a tomar atitude alguma. Ou seja, Paulo está preocupado com o fato que nós venhamos a inferir de forma errada uma coisa que ele não está dizendo. O que ele explica agora, e é bom que todos nós tenhamos em nossa mente. Sim, é verdade, todas as coisas estão debaixo do poderoso controle de Deus. Mas isto não significa, em parte alguma das Escrituras, que então, diante disso, nós cruzamos os braços e deixamos que simplesmente a história se dê ou a história se complete. Não, isso não é bíblico. Não é isso que Deus está nos ensinando. Nós temos que entender aquilo que significa que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. E aquilo que Paulo faz aqui nos versos 9 a 11 é orientar os salvos quanto ao procedimento que Deus espera deles, diante da certeza que todas as circunstâncias da sua vida estão debaixo do controle do Senhor. Então, sabendo disso, estudamos isso na última semana. Absolutamente tudo está debaixo do controle de Deus. Então, uma vez que isso é verdade, o que se espera de mim? O que eu faço sabendo que todas as coisas do meu viver estão debaixo do controle do Senhor? É importante que nós entendamos um princípio muito claro nas Escrituras. Graça e responsabilidade sempre andaram juntas. Entenda isto. A graça de Deus e a responsabilidade humana, elas andam par a par, andam juntas, de forma que o que Deus então faz é criar as condições necessárias
para que os salvos sejam abençoados e bem-sucedidos em qualquer circunstância. Ou seja, entenda o que Jesus fez por mim e por você. Aquilo que Jesus realizou em nosso favor e a intercessão dele neste momento no céu, garantem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o fato que Jesus Cristo está assentado à destra de Deus garante a vitória final dos crentes, garante que Satanás não poderá destruí-los, não tem autoridade sobre eles, e garante que, independente da circunstância, tudo redundará no bem deles, isto é, graça. Agora, qual é a nossa responsabilidade? É seguir a orientação do Senhor em meio às lutas e tribulações desta vida. Ou seja, Ele criou as condições para que nós então andemos. Mas quem é que anda? Nós, com os nossos próprios pés. É importante aqui ressaltar algo. A salvação não cria robôs. Não, nós não somos robôs. Nós não somos seres que depois de salvos por Jesus Cristo, então estamos andando como robôs a um determinado rumo, a um determinado modo, de uma determinada forma. Não, não é isso que agrada a Deus. Deus, Ele na sua graça, tem feito que nós, livremente, pela nossa escolha, decidamos o seguir. Nós que fazemos isto. Nós decidimos obedecê-lo. E notem, se as coisas não fossem assim, Deus não seria honrado. Que honra traria ao Senhor se nós crentes fôssemos obrigados a fazer o que Ele nos determina? Não, não é isso que Ele faz. Ele coloca as condições. Ele está tudo ao nosso favor, para que então o obedeçamos e confiemos nele. Mas quem irá confiar nele, quem irá obedecer a Ele, somos eu e você. E nós podemos escolher obedecê-lo, ou podemos escolher fazer as coisas do nosso jeito. Porque então, Paulo tem dito que é possível, é plenamente possível, que nós vivamos uma vida de alegria e paz nesse mundo, porque se obedecermos aquilo que o Senhor está nos orientando, Ele nos fará provar de alegria e paz, mesmo em meio às piores circunstâncias. Eu vou demonstrar-lhes como Paulo demonstra isso e como ele nos ensina a adquirirmos o que é necessário para que nós andemos desta forma. Preste muita atenção no verso 9. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Notem aqui que Paulo está trabalhando com dois elementos, amor e conhecimento. Eu quero começar por um comentário a respeito de como a religiosidade dos nossos dias tem tratado as coisas. A religião dos nossos dias, as igrejas em forma geral, quando não olham para a Bíblia, elas têm tratado a questão da religião de uma dessas duas formas. Ou eles transmitem tudo para o terreno do sentimento, do sentimentalismo, do emocionalismo, e todas as coisas são guiadas pelo emocionalismo, ou elas fazem com que tudo vá para o terreno da razão, aonde não há nenhuma emoção e aonde você trabalha com o seu próprio raciocínio, com o seu próprio intelecto. Então, na maioria das vezes, as religiões têm andado num desses dois extremos. Mas notem, a Bíblia não anda nesses extremos. A Bíblia une essas duas questões. A Bíblia une a questão do amor e da razão, do conhecimento. E é interessante como a Bíblia faz isso. Primeiro, Paulo começa dizendo que o vosso amor cresça. Por quê? E qual a razão de citar a questão específica do amor? Quando nós observamos, eu quero que você abra sua Bíblia junto comigo para 1 João capítulo 3. Quando nós observamos a questão do amor, nós observamos que o amor é o fruto do Espírito, que é demonstrado na vida do cristão como uma demonstração real da sua conversão. Então aquilo que, por exemplo, 1 João 3,14 diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos,
Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, a presença do amor na vida de uma pessoa, segundo aquilo que João está dizendo, é a confirmação que tal pessoa foi salva por Cristo, que tal pessoa foi redimida por Cristo. E ele claramente diz, o que nos informa, o que nos permite saber que nós passamos da perdição para a salvação, é que Deus nos deu a capacidade de amar a nossos irmãos. E ele ainda completa, quem não ama permanece aonde? Na morte. Então, quando ele usa a expressão que o vosso amor cresça, ele está usando a manifestação maior da nossa vida espiritual. Então, ele está dizendo assim, que nós espiritualmente cresçamos. Que nós cresçamos no desenvolvimento da nossa salvação. Notem que em tudo isso, ele está dizendo também da nossa responsabilidade. Mas agora ele vai dizer como que nós crescemos espiritualmente. Nota que ele diz que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência. O que é a palavra ciência? É a própria palavra conhecimento. Então aqui Paulo nos apresenta, o que ele nos diz aqui, é que o amor, o conhecimento do amor de Deus é baseado no conhecimento que nós temos do próprio Deus. Aqui é algo aqui que eu preciso deixar bem claro para cada um de nós. As pessoas querem sentir o amor de Deus. Elas estão ansiosas por provar do amor de Deus. Mas como que elas vão provar de algo que elas não conhecem? Como que nós crescemos no amor de Deus? Como que nós crescemos na vida espiritual? Crescendo no conhecimento do próprio Deus. Como que nós vamos crescer em amor? Crescendo no conhecimento de quem Deus é. Se você pode me acompanhar, 1 Coríntios 2,12 diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, Deus quer que nós conheçamos o que Ele nos deu. E o que foi que Ele nos deu? O Senhor Jesus Cristo. Como que nós conhecemos quem é Deus? Através de Jesus. E o conhecimento, então, das leis de Deus, o conhecimento, então, do caráter de Deus, nos leva a crescer no amor de Deus. Eu vou usar um exemplo para que vocês possam aplicar isso de forma clara. Talvez alguns de vocês já foram a tribos indígenas. Sabe, os nossos indígenas brasileiros, eles são escravos, seja do alcoolismo, grande parte deles, mas grande parte também reféns dos demônios. Certa vez eu estava conversando com um deles, quando eu olhava no norte do Brasil. Eles têm uma grande oca, maior que isto. Então cada família tem, é redonda, não é? Cada família tem uma parte onde eles colocam as suas redes, dormem no chão. E no meio eles têm um fogo que fica aceso à noite. Na mata normalmente é mais friozinho à noite. E um dia eu perguntei então sobre como eles faziam à noite, se alguém tinha alguma necessidade. Sabe, eles fazem todas as suas necessidades ali dentro mesmo. Seria no quarto onde todos dormem, não é? Dentro da oca. Eu não entendi a questão. Mas por que vocês agem assim? Ele disse, olha, a luz que ilumina dentro da oca é a nossa proteção. Eu logo pensei, algum animal, alguma coisa assim. Não, não era isso. Ele disse, se nós sairmos para o escuro, se nós sairmos de dentro da oca, os espíritos vão nos tomar. Então eles faziam todas as necessidades deles ali dentro, e você pode imaginar a condição que ficava aquilo, simplesmente por medo dos demônios. Eles sabiam o que era possessão demoníaca. E eles não saíam de dentro da oca durante toda a noite, até que o dia amanhecesse, com medo dos demônios. Quando uma grande seca destruía a plantação, ou não permitia que os peixes subissem para a desova, havia pouco peixe naquele ano, tudo era culpa de um espírito, tudo era responsabilidade de um espírito. Você já percebeu como esses povos são escravos da falta do conhecimento de Deus? Que tudo isso que eles vivem se dá pela falta de conhecimento de Deus. Agora eu vou trazer isso para dentro da nossa própria realidade. Você conhece pessoas supersticiosas?
Há pessoas supersticiosas de toda ordem, superstições de toda forma, por mais, vou usar a palavra esdrúxulas, por mais esdrúxulas que elas sejam. O que é isso? Senão a falta do conhecimento de Deus. A falta do conhecimento de quem é Deus, do que Deus faz, como Ele lida conosco. Paulo diz, só tem uma forma de nós crescermos em amor, só tem uma forma de nós crescermos espiritualmente, conhecendo o próprio Deus. A sua vida espiritual precisa conhecimento de Deus, de quem Ele é. Irmãos, nós não podemos nos limitar a questões ralas, como um leite aguado, como Pedro vai dizer. Nós não podemos, na nossa vida espiritual, nos limitar realmente a questões que não nos levarão a um conhecimento prático de quem é o nosso Deus. O crescimento espiritual, o fortalecimento para enfrentarmos as circunstâncias e as lutas da vida, vem do conhecimento de quem é Deus. Se nós não conhecemos quem é Deus, o que nós vamos enfrentar? Como que nós vamos fazer frente ao inimigo se nós não conhecemos o nosso Deus? Se nós não estamos confiantes no nosso Deus? Não sabemos das suas leis, não sabemos do seu caráter, não sabemos da sua ação. Você já percebeu quantos e quantos religiosos, e o romanismo está cheio disso, estão com uma visão tão deturpada de Deus, que acreditam que homens são capazes de perdoar pecados, acreditam que uma celebração religiosa é o refazer do sacrifício de Cristo, acreditam que um pão se transforma em carne, que um pouco de suco de uva se transforma em sangue, e assim por determinadas coisas. O que é isso? É a falta do conhecimento de Deus. Como que você enfrenta as dificuldades da vida? Você precisa conhecer Deus. Você precisa crescer no conhecimento de Deus. Agora, Paulo vai mais adiante, ele diz, além da ciência, em todo o conhecimento, e a palavra conhecimento aqui tem o sentido de discernimento. Deus não somente deseja que nós o conheçamos, que nós tenhamos conhecimento, mas Deus deseja que nós saibamos usar o nosso conhecimento. O que é isto, a não ser aquilo que a Bíblia chama de sabedoria, ou seja, um conhecimento aplicado à vida diária, ou seja, um conhecimento que nos leva, e se você pode me acompanhar, a Hebreus 5,14, a exatamente aquilo que Hebreus 5,14 nos ensina. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Notem que aqui agora nós progredimos na questão. O conhecimento de Deus nos levará ao conhecimento das suas leis, do seu querer, do seu caráter. O conhecimento de Deus nos levará ao discernimento, a saber aplicar esse conhecimento dentro da nossa própria vida. E esse discernimento vai nos levar a termos a condição de discernir o que é bom e o que é mal. O que isso significa? Nós não somente, e o verso posterior vai falar disso, então não vou me aprofundar muito. Não basta apenas ter conhecimento. Você pode conhecer muitas coisas, mas você precisa saber aplicá-los de uma forma básica. Você precisa se livrar daquilo que é venenoso e ter junto de você aquilo que é saudável. Por quê? O conhecimento de Deus nos ajuda em nossas lutas e tribulações. Exatamente por esta questão que agora é levada ao verso 10. Para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Notem então que agora esse discernimento, ele vai ser explicado da seguinte forma, além do discernimento daquilo que é bom e ruim, mas ele vai fazer isso de forma prática e profunda agora. Ele diz, para que aproveis as coisas excelentes, ou literalmente, para que vocês reconheçam aquilo que é vital à vida. Sabe o que é isso? Em suma, o que ele está dizendo, que uma das maiores dificuldades que eu e você temos
E isso é a razão de muitas das nossas tribulações, de muitas das nossas dificuldades, é que nós temos dificuldade em nos concentrar, em escolher, em reconhecer aquilo que é realmente essencial para a nossa vida e aquilo que nós temos que deixar de lado. Agora é a sabedoria na sua aplicação prática. Paulo está nos dizendo o seguinte, que nós precisamos conhecer Deus, para que esse conhecimento de Deus nos dê discernimento, para que esse discernimento nos permita, nos capacite a realmente escolher aquilo que é vital para a minha vida e aquilo que eu tenho que deixar do lado de fora da minha vida. Você percebe que possivelmente essa é a maior dificuldade nossa nesse tempo? Você percebe que possivelmente isso é a maior razão das nossas tribulações? O não saber discernir entre aquilo que nós realmente precisamos, entre realmente aquilo que a nossa família precisa, que o nosso casamento precisa, e aquilo que é supérfluo. É mais ou menos o seguinte: você está andando numa viagem e você erra o caminho. Tudo aquilo que você andou e agora tem que voltar é inútil. Talvez você achou que aquilo seria o melhor caminho, mas não foi o melhor caminho, te conduziu para uma estrada muito pior ou por muito mais dificuldades que você imaginava. Realmente, o discernimento nos ensina a aproveitarmos aquilo que realmente é necessário e a descartarmos aquilo que só vai trazer prejuízo à nossa vida. Quanto tempo, gente, a gente perde com as escolhas erradas? Quanto prejuízo e tribulação nós colhemos com escolhas que deviam ser melhor pensadas. E aqui Paulo está dizendo que o discernimento de Deus nos capacita a então entendermos aquilo que é a vontade de Deus e a descartarmos aquilo que não é o querer dele. Eu vou só usar uma ilustração. Você lembra bem de Marta e Maria? Lembra bem Jesus na casa delas? Está em Lucas 10. O texto diz que Marta andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz a ela que me ajude. A Marta não estava gostando daquela história. E respondeu Jesus dizendo a ela: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eis a bênção de ter discernimento. A boa parte não nos é tirada. A boa parte é mantida em nossa vida e em nosso lar. Então o que nós precisamos? De conhecimento, que leva ao discernimento, que leva ao entendimento daquilo que realmente é necessário. Então a continuação do verso 10 diz: para que sejais sinceros e sem escândalo algum. Agora, o conhecimento da vontade de Deus me leva a desligar-me de tudo aquilo que mancha o meu caráter e me faz tropeçar nessa vida. Para que sejamos sinceros, aqui o sentido próprio é puros, sem escândalo, ou seja, sem manchas em nosso próprio viver. Então eu gostaria que você me acompanhasse em Mateus capítulo 18, verso 7, se você pode. Mateus capítulo 18, versículos 7 a 9, olha o que eles dizem. Ai do mundo, Jesus diz, por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem, ou seja, o escândalo é algo que mancha, algo que nos faz tropeçar. E agora a Bíblia está dizendo que o conhecimento de Deus, que leva ao discernimento das coisas desta vida, que leva à escolha das coisas certas, leva com que nós não andemos em escândalos, ou seja, em tropeços, em questões que realmente venham a manchar a nossa vida, a destruir a nossa reputação, a destruir realmente o nosso testemunho. Deus está dizendo aqui que Ele quer algo de nós. E aquilo que Ele quer de nós é que nós andemos em sabedoria, para que esse mundo saiba o que é uma vida de alegria e de paz. Para o mundo, uma vida de alegria e de paz é uma vida com muito dinheiro, muito sucesso, reconhecimento, fama. Hoje em dia, uma vida de alegria é uma vida com muitos seguidores, não é? As pessoas querem seguidores, milhões de seguidores, as quais elas terão fama, serão invejadas e tudo isso. Deus está dizendo: olha,
eu quero de vocês que vocês demonstrem para esse mundo que aquilo que traz alegria e paz não está à venda. Que aquilo que traz alegria e paz pode ser cultivado dentro de um simples lar. Eu tive ainda o privilégio de ver isso. Evangelizando no norte do Brasil, andando pelas veredas, não é? Na mata, encontrando casinhas de adobe. Se alguém teve a oportunidade de ver isso, barro com gravetos. Eu não acreditei que era só aquilo, mas era só aquilo. Os cômodos pequenininhos, o telhado bem baixo. Eu fui olhar na cozinha, um fogão caipira de um barro branco. Nunca esqueci disso, lindo, absolutamente lindo. Alvo, um barro alvo. Eu perguntei como que a dona da casa fazia aquilo. Ela disse, olha, aqui nesse morro tem um lugar de onde eu tiro esse barro, então eu trago de lá e todos os dias eu passo. Ficava branquinho, lindo. Um lugar absolutamente simples. Ali nós nos reunimos, nos sentamos, lemos a Bíblia, oramos, comungamos da comunhão preciosa com uma família que tinha quase nada aos olhos do mundo, mas tudo que era necessário aos olhos deles. Tudo aquilo que a Bíblia diz que era necessário. Viviam em plena paz e alegria, sem eletricidade, sem nada, sem internet ou qualquer coisa parecida. Mas eles tinham Cristo, aquilo que o dinheiro não compra. Do que vale todas as coisas, a Bíblia está nos perguntando. Do que vale tudo que o mundo oferece, se nós não provamos da paz e alegria que só Cristo dá. Do que vale todas as coisas deste mundo, ou aquilo que Jesus mesmo pergunta, o que vale é o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Não há valor nenhum nisso. Então aqui ele nos diz, para que realmente isso nos livre de tudo isso que nos faz tropeçar. Mas os versos 8 e 9 ainda nos ensinam, porque se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. Se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Aqui está a razão porque Paulo está dizendo, para que sejais sinceros e sem escândalo algum. O que Jesus ensina nesse texto é a malignidade do pecado. Ele está dizendo, o pecado não é um gatinho que arranha, ele é um leão que consome. O pecado não é algo que realmente traz uma simples gripe. O pecado é o mais poderoso do câncer que entra, acaba, destrói com tudo em nós. Então Jesus está dizendo que nós devemos temer o pecado, arrancá-lo da nossa vida. Realmente algo radical ele está esperando aqui de nós, a fim de que nós não tropecemos no pecado e no seu poder. Em suma, quando ele diz para que sejais sinceros e sem escândalo algum, ele está nos chamando a viver de tal forma que honremos a Deus e não manchemos o nosso viver com as coisas deste mundo. Então ele vai para o verso 11. Ele já nos falou do conhecimento de Deus, do discernimento destas coisas, do entender, o reconhecer aquilo que é bom e aquilo que é mal, sobre aquilo que Deus quer de nós, para que, com o objetivo que nós não demos lugar ao pecado. Então o verso 11 diz, a forma positiva, para que sejamos cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então ele diz agora, qual é o resultado do conhecimento de Deus? Qual é o resultado de conhecermos ao Senhor? O resultado é que o Espírito Santo gerará na nossa vida frutos que vão demonstrar realmente o valor desse conhecimento. Se você pode me acompanhar a João 15, eu vou usar apenas os 2 primeiros versos. Jesus ali diz no verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Notem que Paulo disse, cheio dos frutos de justiça, que são produzidos por Jesus Cristo. Quem é que, quando nós conhecemos, notem, eu quero que você entenda isso. As coisas começaram na graça de Deus, não é? A graça de Deus conquistou a nossa vida em Jesus Cristo. Então agora nós pertencemos a Ele. Agora Paulo está nos chamando a conhecermos Deus,
para que esse conhecimento de Deus nos capacite a ter discernimento, a ter realmente, sabermos definir o que é o bem e o mal. Agora então, ele começa pela graça, anda pela nossa obediência, e agora onde ele chegou novamente? Na graça de Deus que produz frutos. Você entende qual é o nosso lugar? A graça de Deus começa tudo. Nós obedecemos, e a graça de Deus, honrando a nossa obediência, produz os frutos que somente Deus pode produzir. Então o que ele diz aqui: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda que dá fruto, para que dê mais fruto. Este limpa é literalmente tira aquilo que é sujo, tira aquilo que contamina, e ergue e o expõe ao sol, para que a seiva da videira possa chegar a esses ramos, alimentá-los e produzir o fruto suficiente. Sabe qual é o ensino aqui? Deus está dizendo que se nós obedecermos aquilo que Ele está dizendo, Ele vai fazer coisas na nossa vida que nós nem imaginamos. Deus está dizendo que se nós simplesmente obedecermos o seu querer, se nós tomarmos conhecimento de quem Ele é, do que Ele deseja de nós, do que Ele quer de nossa vida, Ele produzirá frutos que de outra forma nós jamais veríamos. Ele produzirá coisas em nossa vida que nós jamais imaginamos ver. Irmãos, quantos de vocês aqui, a semelhança dos meus pais, já estão vendo os netos seguir a Jesus? Você acha que isso é uma bênção? Isso é uma bênção inigualável. Há daqueles entre nós que já estão vendo a 4ª geração. A Bíblia diz que só Deus pode fazer isso, abençoar uma família desta forma. Quantas e quantas coisas Deus tem feito em nosso favor, simplesmente porque nós estamos obedecendo, estamos ligados à videira que é Cristo, e Cristo tem produzido através do seu Espírito os frutos em nosso viver, unicamente através do quê? Da obediência. Eu comecei dizendo a vocês que vocês jamais pensassem que uma vez que tudo está nas mãos de Deus e que Ele fará o plano chegar até o final, significa que nós cruzamos os braços. Não, não é isso. Nós não cruzamos os braços. Nós colocamos os nossos braços a fazer força, a trabalhar, obedecendo a Ele, para que pela graça dEle, Ele produza os frutos que são realmente necessários e que trazem honra e glória ao nome dEle. Sabe, quando a gente fala isso, talvez para uma mãe que está criando os filhos, e eu conheço e já evangelizei tantos lares desta forma, uma mãe que cria os filhos sem que o pai seja crente, ou que seja alcoólico, ou que há muitos outros problemas. Normalmente você olha e pensa assim: olha, o que vai sair daqui? Eu lembro bem disso, um pouco mais de 20 anos atrás. Era à beira de um trilho, numa região bem alta, montanhosa, lá no Paraná. Eu lembro que nós encontramos uma casa onde tinha 3 crianças. Logo a gente viu as 3 crianças na beira do trilho, e a gente entrou. Eu levava o violão para a gente cantar. Eu tenho fotos disso para recordar. E nós pregamos o evangelho para aquelas crianças. Eu lembro que o maiorzinho deles chamava Lucas. Eu até hoje lembro uma pergunta que o Lucas me fez. Os 3 eram órfãos, só tinha a vovó, tinha mais ninguém na vida. A casinha que eles moravam era invadida da rede ferroviária. E eu lembro que eu dei uma Bíblia para o Lucas e pedi para ele ler no Evangelho de Lucas. Ele leu. Na outra semana ele estava lá com a Biblinha aberta, e a primeira coisa que ele fez para mim, quando eu cheguei, dizendo: olha, vamos ler aqui. Deus disse: o que você quer ler? Ele está dizendo aqui, se a gente não amar mais Jesus, mais do que a mãe, mais do que o pai, mais do que qualquer outra pessoa, ele disse: olha, eu só tenho a minha avó. O que eu vou fazer? Aqui está dizendo que eu tenho que amar Jesus até mais que a minha avó, não tenho mais ninguém. Eu não sabia o que responder para o menino. Mas olha, nas circunstâncias piores que nós imaginamos, o Evangelho entra ali. E quando há obediência, as coisas terminam de uma forma completamente diferente do que o mundo podia esperar. Assim é o Evangelho. Por que obedecer? Porque é pela obediência que Deus produzirá os frutos. Por que obedecer? Porque é pela obediência que Deus nos abençoará. Por que obedecer? Porque esse é o nosso papel.
Deus fez tudo, Ele está pedindo uma coisa só da gente: obedeçam. Ele realizou tudo, Ele garantiu o sucesso da empreitada. Ele está garantindo que tudo vai terminar conforme Ele determinou. Ele está dizendo: então, até que tudo termine, me obedeçam. É difícil. A única parte que dá problema nisso é a nossa. O começo é perfeito, o final é perfeito, só o meio, que depende de nós, que dá problema. Por quê? Não era muito mais fácil nós obedecermos a Deus, para que no tempo de lutas e tribulações provemos da paz e da alegria que Ele nos promete? Eu quero terminar dizendo que quando Paulo escreveu essa epístola aos Filipenses, eu disse a vocês isso, ele encontrava-se onde? Preso. E brevemente aconteceria o quê? Seria morto. Como que você se comportaria diante disso? Porque o homem que está escrevendo isso é o homem que está preso e será morto por causa disso que ele está escrevendo, por causa do Evangelho. Então ele está dizendo que se nós obedecermos a Deus, o nome dele vai ser glorificado, o nome de Cristo vai ser glorificado em tudo. Daí você vai para a segunda carta a Timóteo e você descobre o quê? Que ele glorificou a Cristo na morte dele. Ou seja, ele provou de paz e alegria no pior momento da vida e num dos piores jeitos de partir desse mundo. O que essa carta então nos ensina é o modo como um salvo em Cristo pode provar de paz e alegria em meio a qualquer circunstância. Então quero resumir em 3 questões. O conhecimento de quem Deus é e das leis espirituais que regem nossa vida são essenciais nesse processo. Você precisa estudar a Bíblia. Conhecer Deus e as suas leis é essencial se você quer provar de paz e alegria. Não tem outro caminho. Você precisa da Bíblia. Você precisa da revelação de Deus. Em segundo lugar, a sabedoria para escolher aquilo que é bom e rejeitar o mal somente é possível quando temos este conhecimento. Sim, olha, na minha jornada eu conheci homens e mulheres, alguns analfabetos completamente, outros, em sua maioria, semi-analfabetos, quase analfabetos. Mas olha, eu conheci pessoas de uma sabedoria bíblica imensa, sem que tivesse a capacidade de ler a Bíblia. Eu conheci pessoas que tomavam a Bíblia, iam para os netos e pediam: olha, senta aqui, lê para mim isso aqui. A criança também mal sabia ler, mas lá, contando as letrinhas, as palavras, e o vovô, a vovó escutando aquilo que aqueles versos diziam, 3, 4, 5, 6 versos dos evangelhos, e ali a mente atenta, os ouvidos atentos. E eu lembro quando eu voltava naquela casa, sempre havia algum comentário sobre aqueles poucos versículos que eles tinham lido há pouco tempo atrás. Olha, se gente assim, com toda essa dificuldade, conhece a Bíblia, que desculpa que a gente tem. Por fim, esse conhecimento nos permite viver para a glória de Deus, independente das circunstâncias. E é isso que nós precisamos hoje. Nós precisamos viver acima das circunstâncias, acima daquilo que ocorre conosco, acima daquilo que nos atinge, acima daquilo que, por vezes, Deus permitirá que Satanás faça contra nós. Existe muita coisa difícil na vida. Existe muita circunstância que a gente passa, que não gostaria de passar. Eu não sei se você sabe, mas o nosso amado pastor Jaime Rose, ele teve 4 filhos com Dona Nancy, 3 meninos e uma menina. Você sabe que ele perdeu 2 dos filhos dele. Ele precisou sepultar 2 filhos. E possivelmente isso é a coisa mais dolorosa que um pai possa ou tenha que fazer. Deus não disse que Ele nos livraria de toda a dificuldade. Deus nos disse que Ele seria a nossa rocha em toda dificuldade. É diferente. Deus não disse que nós não andaríamos pelo vale da sombra da morte, mas Ele disse que Ele estaria conosco, que é uma diferença tremenda. Então é isso que Deus nos chama. Não a procurar fugir
dessas circunstâncias, mas a enfrentá-las pelo conhecimento dele próprio. Você precisa do conhecimento de Deus. Então se esforce por conhecer a Deus e a sua lei. É a melhor coisa que você pode fazer nessa vida. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Nós vamos depois cantar.